Cidades em Debate. Apoio. Bom Tempo, planejamento financeiro. Planejando seu futuro, protegendo seu presente. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Muito boa tarde para você, sejam muito bem-vindos aqui na nossa TV Unisantos, canal 40.1 no aberto e o canal 12 da NET, o nosso programa Cidades em Debate, e também no nosso YouTube, né, o Cidades em Debate, programa Cidades em Debate no YouTube e também no nosso Facebook Cidades em Debate para você poder também participar com a gente, tá certo? Bom, vamos trazer então as comemorações do dia de hoje. Hoje, quarta-feira, dia 12 de maio, é o dia da feijoada hoje, né? É o dia do aeroviário no estado de São Paulo, comemora-se o dia do aeroviário. Hoje também é o dia do engenheiro militar e dia mundial da enfermagem e do enfermeiro, né? Dia da enfermagem e do enfermeiro também. Bom, já vamos começar a mostrar aqui o nosso corpo de convidados, né? Vamos chamar aqui o doutor Maurício Baltazar de Lima. Maurício Baltazar, o nosso advogado. Doutor Maurício, boa tarde. Hoje é o dia da feijoada. Toda quarta-feira eu lembro de você, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Santiago. É a sugestão do dia, né? Vamos de feijoada, então. Boa tarde à sua audiência, boa tarde, nossos companheiros de mesa. Que tenhamos um bom debate no dia de hoje. Tá certo. Conosco também, direto de São Paulo, o Leandro Lopes, o nosso querido Leandro Lopes, ele que é consultor de inovação. Ô, Leandro, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Cidades em Debate, Leandrão. Santiago, boa tarde aos amigos da mesa. E espero que o debate de hoje possa trazer bastante esclarecimento a todos que nos acompanham. Tá certo, e conosco também, já pela segunda vez no nosso programa, e que venham muitas e muitas vezes, o nosso querido Luiz Fernando Cardoso. Ô Luiz Fernando, tudo bem com você? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez, Luiz. Muito obrigado por eu ter essa oportunidade ímpar de participar do seu programa. E hoje, depois do programa, vou saborear uma feijoada. Olha aí, doutor Maurício, parece que tem convidado hoje, hein? Parece que está querendo formar no grupo, hein? Que legal. Vamos juntos, vamos lá. Bacana. Pode mandar quem tinha para cima que não tem problema nenhum. Bom, vamos começar aqui. O nosso programa, então, começando com a primeira matéria. E é uma matéria, quer dizer, que tira a gente um pouco desse clima aí de descontração, porque é uma matéria séria. E eu vou ser bem sincero, quando eu vi essa pauta aqui, eu fiquei até preocupado, porque aparenta ser uma modalidade que não é tão nova. Eu fui pego de surpresa, eu me senti impotente, porque a gente pensa que sabe mais ou menos de tudo, né? Mas é uma coisa importantíssima que meio que passou batido, não sei se é por falta de divulgação, mas veio à tona esse caso aqui. Em maio de 2019, há 2 anos atrás, a maquiadora Andresa Nascimento, de 23 anos de idade, ela postou no Facebook que ela e um amigo haviam sido sequestrados na porta da sua casa, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, por 3 homens. Enquanto o amigo teria sido trancado no porta-malas, ela afirma que era estuprada pelo trio dentro do carro em movimento com uma arma apontada para sua cabeça. Esse suplício demorou 4 horas e, ao final, diz que ela e o amigo foram trancados no porta-malas e que os criminosos, antes de fugir, ameaçaram ainda atear fogo no carro com os 2 presos no porta-mala. Segundo informações do Ministério da Saúde, somente no ano de 2019, a pasta registrou 5.372 casos, ou seja, 14 por dia, ou cerca de 1 a cada 100 minutos. Essa informação foi coletada de vítimas que buscaram um hospital para atendimento, como foi o caso da Andresa. Outra informação do Ministério da Saúde aponta um aumento de 13% desse tipo de violência sexual. São Paulo
Pernambuco, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro foram os estados que registraram, respectivamente, o maior número de estupros. Doutor Maurício, você já sabia desse tipo de modalidade? Eu, francamente, fui pego de surpresa com essa matéria aqui. Santiago, a gente tinha notícia aqui, em razão da profissão, né? Advogados, a gente acaba tendo acesso a esse tipo de informação, mas também foi surpreendente o índice de aumento desse tipo de crime. É uma triste notícia, né? E mostra a ineficácia do Estado em garantir a segurança pública. E penso que devemos ter políticas públicas associadas à inteligência da polícia, porque da mesma forma que nós temos o índice de aumento, nós, junto com essas informações, a gente tem na inteligência da polícia o local, a hora que esses crimes são praticados. Então, eu penso que, de forma inteligente, coordenada, as polícias militares, civil e municipal, dependendo do município, devem agir com inteligência e evitar esse tipo de crime, associando, por exemplo, paradas de polícias militares em carros suspeitos, em horários, na saída da balada, enfim, uma série de providências que poderiam ser feitas em maior número e com maior qualidade para evitar esse tipo de crime que, evidentemente, não traz nenhum bem para a sociedade. Pelo contrário, a sensação de insegurança faz com que as meninas, as nossas meninas, né, eu tenho duas, por exemplo, deixem de participar de uma vida social comum que todos mereciam ter, por conta do medo que a insegurança traz. E é complicado porque esse caso da Andresa foi na porta da casa dela, né? Não é uma coisa que estava saindo da balada de madrugada, quer dizer, estava na porta de casa. Como é que você vê uma situação dessa, Luiz Fernando? Na porta de casa a pessoa não está segura? Olha, é lamentável esse tipo de acontecimento. Eu vejo que a legislação brasileira ainda é muito falha nesse sentido, na minha concepção, porque um crime desse em qualquer país, assim, tipo Estados Unidos, o negócio se torna até pena de morte, se for o caso. Mas pessoas, não sei o que acontece com a sociedade brasileira passar por essa situação tão dramática, tão horrível. Porque eu tenho uma filha de 23 anos. Eu acho que eu piro se acontece alguma coisa nesse sentido com a minha filha. E com qualquer ser humano passar por essa experiência sabe, trucidadora, meu Deus do céu. Agora, tem que apurar, tem que pegar essas pessoas e tem que ter a pena devida, para que a pena venha, de alguma forma, inibir uma ação tão louca nesse sentido. Você está na porta da sua casa, pronta para sair, ir, estudar, seja lá o que fazer, e ser recepcionada por 3 indivíduos querendo fazer uma orgia em carro andando. Olha, não dá para descrever o que essa pessoa passou, e espero que essas pessoas sejam pegas e respondam à altura esses acontecimentos. Não sou advogado, porém entendo que a nossa justiça está facilitando esse tipo de situações. Ô Leandro, a gente fica pensando aqui, né, uma pessoa que sofre um abuso desse, né, 4 horas dentro de um carro com 3 pessoas que nunca viu na vida, em cenas de abuso, a pessoa, ela se recupera disso, Leandro, na sua opinião? Santiago, não se recupera e não é culpa só da pessoa. Quem faz esse efeito nessa pessoa, o grupo que causa esse tipo de... são bárbaros. E aí me remete muito a lá atrás, onde não existia regras. Santo Agostinho, num dos seus livros, ele fala sobre o estupro de Lucrécia, por exemplo, onde que um bando de bárbaros estupraram ela
e ela, para manter a sua honra, se suicidou. Quer dizer, a dor que a pessoa causa é como se ela tivesse morrido ou, em eventual, eleva-se até a morte. Então, assim, é você não ter o respeito pela vida alheia. E aí entra no segundo momento, entra no momento da normose, uma doença que cada vez mais afeta a nossa população como um todo, onde que crimes bárbaros desse se passa às 5 da tarde num programa de jornalismo e passa como fosse normal. Causa uma certa revolta, mas não causa a ira da mudança. E aí começa a se tornar normal. Essa é a parte que mais dói ver a sociedade demorar tanto tempo para ter uma reação contra bárbaros que fazem esse tipo de mal a outro ser humano. Porque é uma atrocidade, né? Não tem outro nome disso aí, né? Uma atrocidade mesmo e, quer dizer, pena de morte é pouco, né? Se a gente for parar para pensar. E eu concordo desse pensamento do Leandro, porque o ser humano, ele se adapta, né? As situações, ele se adapta. Então todo dia você começa a ver aquela mesma cena, aquele mesmo programa, sempre com aquelas mortes, sempre com aqueles terrores, você vai se acostumando a isso. E realmente não dá mais aquela ação de revolta, né? Dá uma ação de conformismo, né? Eu tenho que me proteger para não ser atacado. Quer dizer, já vem o individualismo, não vem o conjunto, né? É uma coisa que a gente tem que ficar atento mesmo. E me chamou a atenção nesse caso aqui, porque 5.372 casos de estupros coletivos, né? Estamos falando de mais de 2 pessoas, no caso do estuprador, né? Que por dia, dá 14 por dia, é muita coisa. Realmente, eu não imaginaria uma cena dessa, né? E eu acho que isso tem que ser colocado em pauta, sim, até para a sociedade, na polícia, no caso, para a gente poder pedir uma resposta quanto a isso. Porque é complicado, né? Eu realmente fiquei muito surpreso com essa notícia aqui. Hein, doutor Maurício? Ainda mais sendo... Eu também tenho 2 filhas, né? Claro que uma já é casada, uma já tem a sua vida, mas mesmo assim, como é o caso do Luiz também, né? A gente fica revoltado só de saber que foi com a filha do outro. Imagina com a nossa, então, né? Deus me livre e guarde. Então, hein, doutor Maurício? Aí o pessoal... imaginar uma possibilidade dessa, como o Fernando falou, né, Luiz Fernando? Nem penso por isso, né? Que isso possa acontecer com alguém próximo, quiçá minhas filhas. Mas o Leandro tem razão. Infelizmente, a tragédia social que está sendo reprisada, até valorizada de certa maneira em algum tipo de TV, em determinados tipos de televisões, e até novelas, no horário comercial, aí, no horário que as crianças estão vendo. Então, assim, de certa maneira, nós, enquanto sociedade, somos culpados, porque permitimos que determinadas mídias, que determinados projetos de cultura invadissem a nossa escola e de certa forma, contribuísse para que isso aconteça, né? Até tempos atrás, o Bolsonaro denunciou, não lembro quem foi lá, aquela cartilha para crianças ainda na escola pública, trazendo situações de contexto sexual que data vênia não era a idade adequada para ser apresentado, que fará para mudança de comportamento. Foi o Weintraub, né? O Weintraub, que era o ministro da Educação. Exatamente. Que hoje está fora do país, né? Então, assim, eu penso que nós, a exemplo do que o Luiz Fernando falou, nós, enquanto sociedade, temos que nos corrigir, temos sim, que, como o Leandro falou, nos revoltar e mudarmos a nossa legislação, mudarmos o nosso comportamento, inclusive na internet. Porque ontem à noite, eu estou lá no meu retiro espiritual, uma vez por mês eu durmo lá, fazendo orações, enfim, como você sabe, o Santiago, e aí, de repente, eu recebo um vídeo de um amigo que, na realidade, doutor Maurício, isso pode? Na realidade, era um grupo de casais se relacionando virtualmente, um olhando o outro, aí aberto para todo mundo ver. Então, qualquer criança que tivesse no celular e, eventualmente, tivesse contato com aquele tipo de imagem, está vendo de tudo ali. Então, assim, nós precisamos nos corrigir. Os pais em casa, ficar de olho nos filhos, no que os filhos assistem,
E a sociedade tem que regrar melhor isso. Tem que colocar realmente penas para quem alicia menores, como no caso anterior que aqui discutimos, e também, mais grave até com a vida, se for o caso, no caso dos estupradores que cometem essa violência que vai além do material, né? Como o Leandrão falou aí, né? A pessoa não se recupera. Eu conheço, em razão da profissão, um dos primeiros casos era estagiário, uma colega de infância, ela ligou lá em casa, pô, vem aqui comigo, eu não sei o que fazer. E aí eu fui acompanhá-la até a delegacia, eu levei para fazer o exame de corpo de delito, enquanto amigo, não estudante de direito, e até hoje essa menina, quando me vê, porque eu fui uma testemunha, ela, puxa. Então, assim, não recupera, e nós, enquanto sociedade, estamos devendo muito nesse sentido. E espero que possamos mudar, como temos mudado, né, algum movimento de mudança. Eu espero que consigamos chegar nesse tema, que é um tema complicado, mas que possamos melhorar nossa legislação e diminuir esses índices, quem sabe até acabar com os estupradores. Exatamente. Bom, eu quero avisar as pessoas que estão nos assistindo que o nosso programa tem lá a sua rede social, né? Cidades em Debate no Facebook, onde você pode curtir, pode deixar o seu comentário quanto às matérias, onde você pode também assistir pedaços do programa por matérias mesmo, né? Por assuntos, tá muito legal. E também os programas na íntegra, tanto no Facebook quanto também lá no nosso YouTube, o canal do YouTube, programa Cidades em Debate. E tem aqui o nosso WhatsApp também, o 996031485, para você que queira entrar em contato conosco também, tá certo? Bom, vamos trazer mais um assunto aqui. Agora vamos falar da Prefeitura de Santos, que concluiu a obra, né, ou melhor, as obras de drenagem e contenção de encosta na Avenida São Cristóvão, no Morro São Bento. Na altura do número 1378, foram instalados muro de concreto e escada hidráulica. Os trabalhos tiveram início em janeiro e contaram também com investimentos de R$2.700.000 da Prefeitura e do Governo do Estado. A área foi uma das afetadas pelos deslizamentos ocorridos em março de 2020, naquela tragédia. Na última segunda-feira, né, agora, foi vistoriada por técnicos das Secretarias de Infraestrutura e Edificações e de Serviços Públicos também, o contexto da obra. Também estiveram presentes coordenadores da Defesa Civil, órgão responsável pela indicação dos pontos mais necessitados da intervenção, e também as equipes foram acompanhadas pelo prefeito Rogério Santos, que relembrou o histórico de incidentes naquela área. O que chama atenção aqui é que o prefeito, ele relembrou de uma forma bem hábil, né? E o histórico de incidentes, quer dizer, sempre está acontecendo algum tipo de, vamos dizer assim, de desgraça, né? Como aconteceu. Como resolver isso, hein, no caso, o Leandrão? Primeiro, é uma política social, né? A gente entende que existem vários momentos na vida da pessoa que leva ela a abrir um barraco, a montar um pedaço de canto para ela numa zona de risco. Então, a gente não consegue diretamente culpar quem monta essa zona de risco por ter pelo menos mais de 1.000 razões diferentes para ela estar ali. Contudo, existe uma regra que a prefeitura, como a zeladora do município, quando vê esse tipo de ocorrência, ela tem que ter uma ação imediata. Porque depois que passa um tempo, você desmobilizar um grupo, você causa o choque emocional do outro lado. Porque aí vem a imprensa, mostra aquele movimento. E isso é a parte mais complexa entre o que a prefeitura deve agir e em que momento ela deve agir. Porque, assim, quem está lá, por mais que possam ser até trabalhadores da construção civil, em algumas vezes, eles não têm o conhecimento da área, eles não têm o conhecimento geográfico do solo. E aí o que acontece? Começa a destruir as vegetações de encostas. A vegetação de encosta é a que protege para evitar desmoronamento. Começa a ter acúmulos de lixo e de outros produtos nas encostas, atrapalhando o fluxo de água.
entupindo a passagem. Então, quer dizer, você começa a criar um problema maior que quando ocorre um deslizamento, você tem a perda dos bens daquela pessoa, de vidas, e principalmente causa impacto em toda a infraestrutura da cidade. É verdade, é aquela questão também, né? O morro vai ficando cada vez mais pesado, né? Porque a gente vê que cada vez mais pessoas sobem. Hoje parece que tem lá um certo, vamos dizer assim, uma certa direção de não poder construir, né? Tem uma fiscalização que fica em cima, os próprios moradores, quando alguém vai construir, já denuncia, porque hoje já tem a internet. Já tem lá o Disque da Defesa Civil, a própria Defesa Civil faz rondas pelo morro, quando vê uma nova construção já vai em cima, mas mesmo assim a gente vê, que nem o prefeito falou, olha, eu arrumei de novo, mas isso aqui parece ter um prazo de validade, né? Só faltou falar isso, né? Essa que é a grande verdade. Agora teremos que achar uma outra saída para isso, você não acha, ô Luiz Fernando? Não tenho dúvida que teremos que achar uma outra saída. E no primeiro programa que eu participei, a gente comentou sobre as novas unidades habitacionais, onde que pudessem pessoas de baixa rentabilidade poder ser contemplados com essas habitações. Quanto ao trabalho da prefeitura, para mim, não faz mais nada do que obrigação. Quanto à zeladoria também, eles que são os zeladores da cidade. O impedimento de construções novas, você chegar lá e ver já uma construção avançada, isso só, na minha ótica, foi uma falta de fiscalização, porque nenhuma obra começa pelo telhado. Então dá para ver que as coisas estão acontecendo. O uso capião nos morros, seja lá onde for, se não tiver fiscalização, o doutor pode até me contestar, mas o direito que ela acaba tendo de uso por determinado tempo acaba dando a autoridade a ele se achar como proprietário. Então, tudo é uma questão de zeladoria, de trabalho da prefeitura para impedir essas situações. Entendo, como o senhor Leandro falou, tem gente que está passando por uma necessidade e se aventura a fazer isso. Só que se a gente tivesse mecanismos para evitar e para poder orientar e arrumar um local adequado para essa pessoa se instalar, a sociedade não sofreria tanto. E ainda ressalto, não só o morro, que precisa de reparos, a zona noroeste, como um todo, com as marés, quando enche, elas ficam a ver navios. E ver navios mesmo, porque ficam extremamente alagadas. E ninguém toma. Estamos em 2021. Eu não consigo entender que ainda não houve uma solução para esse caso de enchentes. Eu não consigo entender que ainda não tem uma ponte Santos-Guarujá. São coisas elementares que a sociedade santista, da Baixada Santista, precisa ter, mas parece que só na época de campanha que se comenta isso. E uma questão, né, doutor Maurício, que a gente repara, no caso dos morros, é que é uma referência daquelas pessoas que nasceram lá, moram lá, mas foi crescendo essa população justamente com que? Os familiares, porque, por exemplo, começou lá um casal, hoje tem 4, 5 filhos, ou que sejam 2 filhos, que é o normal de um casal, aí já vem a outra parte também, já vem os netos, quer dizer, começa a populacionar muito, e a gente não acha saída, né, porque o morro, demograficamente, ele é limitado, né? Como é que você vê? Qual saída que nós temos pela frente aí, doutor? Veja bem, Santiago, é óbvio que tem esse tipo de crescimento, sim, mas não é para tanto, né? O volume populacional que tem nos morros cresceu muito maior do que o crescimento familiar, né? E tem outro, em áreas de preservação ambiental, o topo do morro lá, os bairros como o Jardim Santa Maria, por exemplo, lá no alto, são de preservação ambiental em determinado ponto. Mesmo assim,
Hoje mesmo está acontecendo uma invasão lá. Quando fui verificar uma liminar que nós conseguimos, por conta dos taludes também, essa mesma matéria que você traz aí da prefeitura e do prefeito, que foi ver em loco, lá constatamos que está tendo uma invasão. E a prefeitura nada faz. Nada faz. Por quê? Por falta de fiscalização, por problema de violência lá que a gente sabe que existe, enfim. O fato é que a prefeitura e a administração, em certa medida, tem permitido que esse avanço populacional em área de preservação ambiental ou de risco. Veja bem, a geologia, nós conhecemos lá na última campanha, eu fui até lá, diligenciamos na Regional do Morro, e verificamos, tem geólogos lá, pessoas de competência, que sabem da matéria, que conhecem, e sabe apontar quais as áreas de risco. E mesmo assim, a prefeitura não se utilizou dos meios que tinha, né? Nem que fosse a desocupação forçada com ordem judicial, porque, evidentemente, correria risco. Então, assim, eu penso que a solução está longe de ser resolvida assim, numa canetada do prefeito. Precisa da colaboração da população, da boa vontade do prefeito em destinar, primeiro, em mapear, identificar quem são as pessoas que estão lá e que precisam sair, seja por risco, seja por se tratar de área ambiental, e, portanto, que não podia ser ocupada. E esse pessoal já tem um destino, um local para que, em um determinado tempo, pudesse desocupar sem nenhum risco. Não esperar a tragédia, né? Essa tragédia anunciada que nós tivemos, porque depois fica muito mais difícil. Já imaginou, 3, 4 anos depois, a prefeitura vai para uma ordem judicial para aquela pessoa desocupar porque é área de risco. Mas ele já construiu 3 andares naquela casa dele, já gastou aquilo que ele não tinha, e depois vai tirar de lá, vai enfiar onde? Então, assim, são atos descoordenados que traz a gente para uma crise social e econômica sem solução. Então, eu imagino que precisa dar essa solução de forma coordenada com políticas públicas de preservação ambiental. O Ministério Público tem que estar junto. A questão de habitação, que é muito forte, o PSDB, de certa maneira, trabalhou bem, conseguiu tirar muita gente das palafitas e tal, e ganhou agora, segundo consta, uma boa área para novas habitações populacionais. Então, existe luz lá no final do túnel, e me parece que o Rogério Santos, o atual prefeito, está com muita boa vontade, porque, afinal de contas, tem acompanhado em loco essas obras, embora ainda tenha mais algumas faltando lá no morro. Naquela diligência que nós fizemos, Santiago, salvo engano, eram 47 pontos, não é? E dois nós conseguimos por liminares, e aí veio, então, esse contrato que ele está manejando aí com um bom prestador de serviço. Então, ainda tem muito a que se fazer, mas, nesse ponto, o prefeito merece aplausos, porque está materializando os que têm mais riscos para resolver rapidamente. Que é um problema que não se resolve de um dia para o outro, né? E uma coisa inédita que nós até comentamos aqui, porque quando é para puxar a orelha, a gente puxa, agora quando é para falar, a gente fala. Hoje, de uma forma inédita, o prefeito, toda quinta-feira, ele está no Morro, na Regional dos Morros, ele dirige a cidade de lá. Toda segunda-feira ele dirige a cidade dos Morros e toda quinta-feira ele dirige a cidade da Zona Noroeste, da subprefeitura da Zona Noroeste. Então, quer dizer, participando mais efetivamente do problema ali de cada região. Então, isso eu acho que vai trazer bons frutos aí, é o que a gente torce, né? Porque todo mundo está no mesmo barco, essa que é a verdade. Bom, vamos trazer aqui um assunto agora que é uma ajuda, né? Pedir a sua ajuda aí para que você colabore com as campanhas de alimentação, as campanhas que estão sendo feitas aí na sua rua, na sua igreja, na sua escola, na sua comunidade, na sociedade de melhoramento do seu bairro, todo mundo pegando quilos de alimento para poder doar para aquelas pessoas que estão passando fome. E a fome, a gente já falou, a fome não espera. E, na minha opinião, é a pior dor que o ser humano pode sentir. Muitas vezes a gente fica com aquela fome, né? Ai, tô com fome. Nossa, vou almoçar, não almocei hoje. Aí imagina a pessoa sentir essa fome que você sentiu nesse momento, abrir a geladeira
ou abrir o armário e não ter nada lá dentro para comer e continuar com aquela fome. Isso aí é uma dor assim que imensurável, não dá nem para a gente descrever aqui. Então, doe. Se você tem 1 quilo de alimento, porque muitas vezes a pessoa tem 1 quilo ou 2 quilos de alimento, ela fica com vergonha. Né? Eu não vou doar, é só isso. Mas 1 quilo de alimento, 1 quilo de arroz, por exemplo, mata a fome de uma família de 4 pessoas. Por um dia ou por 2 dias. Então a gente tem que pensar dessa maneira. E a fome não espera. Então ajude as campanhas. Caso você não tenha tempo de correr atrás da campanha e quer mais comodidade, eu tenho uma cesta básica, dá para vir buscar? Então entre em contato aqui com o pessoal da Paroquial da Igreja Coração de Maria. O endereço é ali na Costa 74, bem ao lado da Nova Calunga, né? A papelaria Calunga. E o telefone, o pessoal tem uma equipe que vai buscar também, é o 3223-7381, 3223-7381. Inclusive eles ajudam o pessoal da Paroquial aqui de Santos e o pessoal lá da Praia Grande. Então você que é da Praia Grande aí também, pode ligar nesse número, falar com a Bebeca, tá certo? E a gente agradece. Bom, vamos dar uma paradinha aqui de 30 segundos. Já já nós vamos trazer uma informação que o líder do governo, domingo passado, ele deu um depoimento e falou que o único culpado não é o presidente, não, como estão dizendo, em questão da cloroquina, né? Então já já nós vamos saber que assunto é esse aqui no nosso Cidades em Debate. Rapidinho a gente tá de volta. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Bom, estamos de volta no nosso Cidades em Debate, o nosso Facebook Cidades em Debate, para você poder participar conosco. Bom, vamos trazer aqui uma informação, agora vem do governo, né? É o líder do governo no Congresso, o Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins. Ele disse nesse último domingo que o presidente Jair Bolsonaro não pode ser o único responsabilizado pelo incentivo ao tratamento precoce e ao uso de cloroquina para tratar a Covid-19. O tema vem sendo discutido nas oitivas da CPI da Covid. Segundo o Eduardo Gomes, a gente não pode colocar esse tipo de medida só nas costas do presidente, porque vários governadores defenderam em algum momento o uso do tratamento precoce. Além disso, basta fazer um registro no Conselho Regional de Medicina de qualquer estado e pegar milhares de receitas pré-escritas por médicos e profissionais da área que hoje são contra, mas um dia foram a favor. Bom, eu vou pedir a opinião aqui do nosso querido Luiz, porque o Luiz, inclusive ele trabalha com isso, né, com medicamento, ele que é o dono da Ortobiofarma, né? Ô Luiz, você com total propriedade pode ser o primeiro a comentar sobre isso. O que você acha? Você acha que o presidente é o culpado nessa história, ou não? Olha, eu sinceramente, eu acho que ele não é o culpado. E para ele saber de cloroquina, alguém foi informá-lo e ele não tem bola de cristal para falar sobre um medicamento que tem ou não tem eficácia no tratamento da Covid. Alguém passou para ele, os governadores, vários governadores, queriam fazer esse tratamento precoce, depois voltaram atrás nesse sentido, por quê? Para fatos não tem coisa, não há argumentos, amigo. A cloroquina não é feito para isso. Agora, o que pegou na CPI aí, algum comentário, foi querer mudar a bula da cloroquina, do hidroxicloroquina, para prever situações de casos similares à Covid. Isso eu acho totalmente condenável. Agora, o médico em si, ele tem autoridade, ele tem estudo para receitar aquilo que ele acredita. E ele também, como temos um advogado aqui, sabe o que eu estou dizendo, ele também responde por qualquer insucesso que ele venha ter num tratamento
que é de forma empírica, sem comprovação real. Então, sabe, no começo da pandemia, todo mundo ficou assim assustado e o presidente não queria dar a dimensão da gravidade da situação, porque até então ninguém sabia da gravidade que iríamos enfrentar. Basta dizer o número de óbitos que estamos vivendo. Isso nem em guerra aconteceu. Então, o caso da cloroquina, quem informou, quem tentou ajudar de alguma forma, certo ou erradamente, fez com que o presidente comprasse uma ideia, de certa forma, para tentar ajudar a população, mas sem embasamento científico. Tanto é que hoje inúmeros médicos não mais estão falando sobre o tratamento precoce. O que eu acredito realmente são nas vacinas que têm que ser realmente usadas em larga escala, como se fala, né? Para a boiada. E daí a gente vai ter um resultado, sem depender de situações que a gente não tem conhecimento. O único conhecimento que eu sei da cloroquina e da hidroxicloroquina, que ela pode causar inúmeros transtornos no nosso corpo. E isso não tem preço. É verdade. E aquele negócio, né, o Luiz, não dá para pôr na conta, né? Conforme você mesmo falou agora, veio desde o começo, todo mundo estava boiando, até hoje a gente não sabe o que é o que direito, ainda vem as variantes. Essas mortes que estão acontecendo não é só no Brasil, é no mundo todo, e a gente vê que é a mesma proporção. O Brasil é o 4º país que mais vacina, quer dizer, as tentativas estão sendo feitas, né? E parece que agora, até outubro, a gente até noticiou ontem, né, o doutor Maurício, que a Fiocruz até outubro vai fabricar os insumos, né, para fazer as 200 milhões de doses, já para os próximos 5 anos, abastecer o país, que é uma realidade que a gente vai ter que viver, né, com essa vacina. E quer dizer, é aquele negócio, a cloroquina, quando faz o quê? Uns 6 meses atrás, você comprava livremente na farmácia, não precisava nem de receituário. Né? Hoje precisa, claro, está certo, precisa de receituário. Agora, um medicamento que não precisava de receituário, como é que vai pôr na conta do presidente? É isso que eu fico pensando. Se falassem para mim que a aspirina era boa, eu tinha tomado aspirina, não é? Não precisa de receituário. Agora não, agora sabiamente não, precisa de receituário. Por quê? Porque tem justamente esse lado ruim da história, né, que o Luiz acabou de falar, que não faz bem tomar muito, como o pessoal anda fazendo por aí. Ô Leandro, como é que você vê essa história aí? Você põe na conta do presidente também ou não? Na conta do presidente eu só ponho a falta de capacidade dele se comunicar com a população. Porque falar da forma que ele falou e insistir em achismos, isso foi o grande mal que ele causou para ele mesmo. Mas o que vocês estavam falando da cloroquina é fato. A população tem o péssimo hábito de se automedicar. E o automedicamento pode trazer grandes problemas. Tem um médico que eu gosto da forma que ele vem tratando esse assunto, que é o Dr. Roberto Zeballos, que ele, desde setembro do ano passado, ele vem falando que o Covid não era uma doença respiratória, e sim uma doença vascular, que foi recentemente, na última semana, validado pelos pesquisadores do Instituto de Salk, nos Estados Unidos. E aí ele sempre defendeu, Santiago, e é onde que eu concordo com ele, que o médico ele tem que ter a percepção do que aquele problema está causando em cada doente. Ele fez procedimentos precoces, possibilitando a recuperação de muitos dos seus pacientes. Quer dizer que ele está certo e o resto do mundo está errado? Não. Quer dizer que necessita-se que o médico tenha um maior poder de análise, a qual ele se especializou, e que o paciente tenha o poder de respeitar o que se foi passado.
mas a gente tem um grande mal no Brasil, que o WhatsApp, o pessoal do elevador e a turma do bar sabe sempre uma receita especial, e aí vira moda alguns tipos de medicamento, como foi num passado recente a ivermectina. E já se descobriu que o uso abusivo se torna errado. Temos que esperar, sim, as vacinas, mas, porém, a culpa e o peso não é só do presidente, e sim de uma população como um todo. Ô Leandro, você sabe que falou em uma receita milagrosa? Tem uma pessoa aqui que tá com a gente que ela tem uma receita milagrosa aí, viu? Mas é que ele é da área, né? Ele é da área. Hein, ô Luiz? Fala da receita que seu pai sempre te passou, mas quer dizer, uma pessoa que sabia o que estava falando, né? Porque tem que manter sempre o corpo bem abastecido de vitaminas, não é isso? Então, meu pai foi um dos maiores pneumologistas que teve aqui na Baixada Santista. Não sou eu que digo, a Sociedade Latino-Americana conferiu a ele como o melhor pneumologista das Américas. Eu tenho muito orgulho de falar sobre ele. E a média de 30 anos atrás, ele desenvolveu para os pacientes dele uma formulação baseada em produtos reconhecidos nos Estados Unidos, que são apenas suplementos para fazer com que a nossa imunidade esteja em alta. A gente, estando com a imunidade em alta, a gente consegue enfrentar o inimigo invisível de uma forma melhor. Não é que é o remédio da cura, mas a imunidade é tudo. A vitamina D, o sol, nossa, como nos ajuda a nossa imunidade a subir. A vitamina C é sensacional, o zinco. Agora, o fator de transferência, que é um dos ingredientes dessa fórmula, é extraído do colostro. O colostro nada mais é do que o primeiro leite materno, onde que a criança sai de um universo fechado para vir para um universo poluído. E daí se tem imunidade. E uma outra substância, a N-acetilcisteína, que é o princípio ativo daquele fluimucil, que faz com que ele libere uma enzima chamada glutationa peroxidase, que levanta a imunidade. Então, você pegar, todo mundo está sujeito a pegar. Basta sair de casa, basta encostar num corrimão, apertar um botão, entrar num carro, ir num ônibus. A gente não vê. Se a gente visse, a gente corria. Agora, sabe, manter os sapatos fora de casa, lavar as mãos, usar máscara, sabe, tudo isso vai me proteger. Agora, você não vai pegar? Olha, é difícil. Sabe, a vacina nada mais é para você criar imunidade para se pegar, não ter a resposta desse maldito coronavírus aí. Então... doutor Maurício, e o que o Luiz está falando vai de encontro ao que você sempre defendeu aqui no programa, né? Aquele tratamento precoce, mas com responsabilidade, é isso? Exatamente, para manter a imunidade no ápice sempre, né? Não só com toda essa dica que o Luiz trouxe, mas também com manejo de educação física, exercícios físicos, para estar bem se eventualmente tiver problemas dessa natureza. No que diz respeito à responsabilidade do presidente, Santiago, eu penso que essa CPI ela nasceu sem identidade, porque primeiro ela estava investigando a suposta omissão do presidente na compra das vacinas. Mas agora a própria CPI e a fala do presidente do Senado deixou isso de lado. Ou seja, o presidente não podia atuar, não podia comprar sem lei específica para tanto. E mesmo com ela, tinha que aguardar a liberação da Anvisa. Afinal de contas, essa matéria diz respeito à segurança da saúde de todo o povo brasileiro, da soberania, inclusive, não é? Então, com essa perda de identidade, correram, então, para a questão da cloroquina, porque a cloroquina e a compra dela era recorrente. O Exército usa para a série de possibilidades em que ela se aplica como um remédio mesmo, né? Então, ela tinha que ser comprada. Comprou-se um pouco a mais? Talvez. E por que razão?
Poxa, nós estamos numa pandemia e até aquele momento a notícia é de que ela tinha, sim, efeitos positivos na sociedade. Aliás, tem muita gente, tem uma parcela muito respeitável da sociedade médica do Brasil, até de fora, que ainda se utilizam como uma forma de tratamento, não dessa forma aí que estão querendo, ou que o povo está fazendo, se automedicando, como o Leandro falou. Enfim, o fato é que o presidente, ele não é um ser um super-homem, ele tem que atuar de acordo com o que a lei permite. E dentro da lei, eu penso que ele até fez algo razoável, porque, afinal de contas, eu repito, né, já falei isso no programa passado, é o 5º ou 4º no mundo em vacinação, ou seja, é um número substancial, não demonstra nenhum tipo de omissão, não é? E a questão é polêmica, afinal de contas, ele não é médico, ele precisa da sua assessoria, e a assessoria dele, a assessoria de determinados governadores, inclusive aqui de São Paulo, né, que ficou doente, se automedicou e deu aquele escândalo lá, porque o farmacêutico acabou divulgando a receita médica. Enfim, uma matéria absolutamente polêmica e que não é de uma especialidade dele, e, portanto, erros fazem parte. Não é, o Maurício, não acho que ele errou. Falta de comunicação, ele deve muito quanto à comunicação. Mas essa responsabilidade que a CPI está atrás, não é dele. O que a CPI quer, repito, é buscar capital político para as próximas eleições. Está servindo de palanque para aquelas pessoas, alguns medíocres, que já deviam ter saído da cena política do país, mas estão lá se aproveitando dessa questão para conseguir alguma coisa nas próximas eleições. É o que a gente vê, né? Percebe isso, pelo menos é o que dá a entender. Vamos trazer um outro assunto aqui, doutor Maurício. Como você está conosco todos os dias, foi um assunto que nós comentamos na última sexta-feira, quando estava presente a secretária de Educação, né, a Cristina Barletta, a secretária de Educação de Santos, falando sobre a volta às aulas aqui em Santos e tal. Aí, nesse dia, na pauta estava o assunto das crianças que sofreram aquele atentado covarde lá, quer dizer, foram mortas lá em Santa Catarina, na cidade de Saudades, né? E realmente deixou o estado de luto, né? E eu lembro que na época nós comentamos, será que não são esses videogames que vêm com alguma mensagem subliminar ali? Porque esses meninos, quando fazem essa atrocidade, eles têm esse mesmo padrão e é no mundo todo, é uma coisa incrível. Chamamos a atenção disso. E agora chega aqui uma informação que aconteceu na última segunda-feira. Olha só essa notícia aqui. O FBI, a agência dos Estados Unidos, é como se fosse a Polícia Federal brasileira nos Estados Unidos. Lá dos Estados Unidos, eles monitoraram uma conversa na internet de um homem de 19 anos de idade, que foi preso segunda-feira passada agora em São Paulo, por suspeita de planejar ataques a escolas. Os agentes norte-americanos entraram em contato urgente com a Polícia Civil de São Paulo sobre os planos do suspeito. E ao ser interrogado, esse suspeito ele admitiu, sem nenhum constrangimento, segundo os delegados, o desejo de cometer uma série de assassinatos. Durante as investigações, a Polícia Paulista descobriu que o rapaz procurava comprar armas de fogo e tinha a intenção de saber como fazer o massacre. Segundo investigadores, ele narrou os planos como se passasse uma receita de bolo. Agora, a polícia quer investigar os outros envolvidos nas conversas e nos planos violentos. No ano passado, esse mesmo rapaz já havia sido preso por manter esse tipo de conversa e planejar ações violentas. Ele foi liberado ao alegar insanidade mental. Vejam bem, a polícia percebeu, a partir dessa primeira detenção dele, no ano passado, que também existia um entrave jurídico. Não havia tipificação do crime para mantê-lo preso. Então, os delegados, dessa vez, porque veio uma nota do FBI, o FBI pedindo, né, conseguiram provas para tipificar o crime como corrupção de menores. Doutor Maurício Baltazar, eu acho que a lei não está dando conta. Onde é que a lei está faltando aí, doutor? Pois é, Santiago. A sociedade está evoluindo, a tecnologia está evoluindo e os problemas, inclusive esses sociais, de comportamento, também estão evoluindo. E a nossa lei já é famosa, né, em não acompanhar essa evolução, e já está devendo.
Essa recorrência de comportamento em diversos pontos do mundo, até com esses jovens que vivem nos computadores e tal, merece ser estudado, você tem razão. Seja em Santa Catarina, seja nessa reincidência desse rapaz, que seria já a segunda vez, né? A primeira vez ele conseguiu ser liberado por supostos problemas mentais, e agora a segunda vez, com a ajuda do FBI, conseguiram enquadrá-lo por corrupção de menores. Veja bem, Santiago, a nossa legislação não acompanhou. Existe esse fato novo, esse comportamento equivocado que deve ser tipificado. Então, a corrupção de menores não se aplica. Está sendo um quebra-galho para mantê-lo preso, mas não serve para a nossa sociedade. Por quê? Porque a pena prevista no artigo 244 é de 1 a 4 anos do Código Penal para esse tipo de crime. Ou seja, se ele for réu primário de bons antecedentes, ele vai sair até antes desse prazo e vai voltar a reincidir. Afinal de contas, já reincidiu uma vez e vai pôr a nossa sociedade, os nossos filhos, as nossas escolas em risco. Então, são graves sinais, não é o primeiro, Santa Catarina, São Paulo, 2 vezes. Então, são sinais que a nossa sociedade precisa receber como necessário a retificação da legislação para criar meios de manter esse pessoal preso e, mais do que isso, preparar os nossos profissionais da área da psicologia, da sociologia, verificar se e tecnologia, né, de forma engrenada, verificar se esses jogos, se a tecnologia, se a internet traz algum mal para o psique humano, porque não é natural, reiteradamente, jovens terem esse tipo de comportamento, tendo como coincidência jogos dessa natureza, de matar, enfim, de ganhar vidas, como foi a expressão do agressor de Santa Catarina. Então, são sinais de que nossa sociedade está ficando para trás. O nosso legislativo, o nosso Congresso precisa se ater para essa situação, criar mecanismos de perseguição penal e também de preparar a sociedade e evitar que esse crime volte a acontecer e que os nossos filhos sejam vitimados de tal forma tão agressiva como poderia ter acontecido em São Paulo e aconteceu em Santa Catarina. É complicado. Ô Leandro, como é que você vê isso? De repente, nós já passamos por algumas situações dessa, né? A última foi em Santa Catarina, já tivemos no ABC, enfim, agora pegam esse rapaz e vai saber quantos mais não pensam igual a ele. Como é que você vê essa situação, Leandro? Eu divido sempre os assuntos em algumas etapas. A gente tem que voltar um pouco antes para entender o que motiva. O uso do videogame, como foi mencionado no início da matéria, Santiago, ele é um fator, mas existe um fator maior ainda por detrás, que é o afastamento e a hierarquia familiar. Não se existe já há pelo menos 2 décadas um envolvimento familiar onde exista o respeito e a hierarquia. Existe um afastamento por conta de necessidades pessoais, tanto dos pais como dos filhos, que tornam o núcleo familiar muito vazio, abrindo chance para que esse tipo de ação ocorra de uma forma cada vez mais sangrenta. E aí sim, o efeito do videogame é errado. Porque antigamente, até os videogames, mesmo de luta, de guerra, ele não dava um realismo de sangue tão real. Ele não te dava a sensação de matar alguém com tanto realismo. E isso, para a gente, entra no que a gente falou no efeito do estupro. Se torna uma coisa normal. Então, matar se torna normal. Porque eu estou numa realidade virtual tão grande que aí eu estou falando com pessoas que eu não conheço numa rede de jogos, numa rede fechada, numa deep web, onde o monitoramento é muito mais superficial, e eu promovo uma coisa que me valer se eu realmente, na vida real, posso me tornar, abre aspas, um herói como eu sou no videogame. E a falta da interação
das famílias nos últimos 20 anos causou esse efeito que a gente, infelizmente, tem que conviver diariamente. Tá certo. Como é que você vê isso, Luiz Fernando? Essa situação aí, mais um rapaz que aparece e falou que narrou ali como se estivesse narrando um jogo de futebol, né? O que ele ia fazer. Isso é que chama atenção também, né? Infelizmente, a nossa sociedade não pratica mais os elos familiares para que as pessoas possam ter orientações boas. Os videogames estão ali para serem vendidos, as emoções dos videogames elas são transferidas para nós, porém, usar dessas situações para tentar fazer com que a gente tome uma atitude igual dos videogames, para mim isso é insanidade mental. Falta de pessoas de controle, de relacionamento familiar. Eu não sei o que pode passar por uma cabeça de um indivíduo que tem o desejo de matar, a não ser que esteja contaminado, seja por informação, gerando raiva, descompensação, ou algum elemento químico que faça com que a cabeça não pense da forma correta. Eu lamento isso, aquele caso da escola do rapaz que foi lá e assassinou crianças, tá? Olha, são situações que não dá para entender que no nosso universo a gente venha viver. Por isso, a rigidez das leis perante esses casos, para mim, é a única solução. E a gente poder, dentro daquilo que a gente possa fazer, orientar quem precisar de orientação. Então, sabe, eu fico muito triste de saber que a gente vive numa situação onde o ódio está falando com a cabeça de algumas pessoas, originando até fazer com que a pessoa venha matar um monte de gente. Só Jesus Cristo na causa, e eu acredito em Deus acima de tudo, para que um dia a gente possa se livrar dessas situações. Não sei se estamos vivendo o Apocalipse, mas pela leitura bíblica me mostra claramente que estamos vivendo um processo muito ligado a isso. Tá certo. E uma coisa que chama atenção também é que em vários casos, né? Nesse caso de Santa Catarina, o menino tentou se matar, né? Em todos eles teve a tentativa até a morte mesmo, do suicídio, enfim. A gente vê que é uma informação muito doida que vem, né? Bom, eu quero agradecer aqui a presença dos nossos convidados. Estamos chegando ao final do nosso programa, o Cidades em Debate, e fica aqui o convite a você que está nos assistindo. Pode entrar lá nas nossas redes sociais, Cidades em Debate no Facebook, reassistir o programa, pode ser por temas, por assuntos, enfim, tá muito legal. E também dar a sua curtida lá e deixar o seu comentário, que é muito importante. Quero agradecer aqui a presença do nosso querido Dr. Maurício Baltazar de Lima, o nosso advogado. Obrigado pela presença, Dr. Maurício. Até amanhã, né? Amanhã estamos de volta. Também o nosso querido o Leandro Lopes, consultor de inovação. Obrigado pela presença, viu, Leandro? E até a próxima. E também o nosso querido Luiz Fernando Cardoso. Luiz Fernando, um abração para você e até a próxima, se Deus quiser, viu, Luiz? Bom, e deixar aquele abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho, pela audiência, e amanhã, à 13h, estaremos de volta em mais um Cidades em Debate aqui na TV Unisantos. Um grande abraço, estamos com Deus, e amanhã quem chegar primeiro, espera o outro, até lá! Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram,
mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é mais que paixão, e o som da massa é o que eu quero ouvir.